Fundamento é aquilo que eu vou analisar em vários aspectos, ele nunca vai ser diferente. Fundamento é o que traz a força do mundo espiritual para cá. Quando eu vou conversar sobre um culto, quando eu vou falar sobre um culto, o que eu tenho que prestar atenção? Que eu estou gerando um ambiente propício para que determinada força oriunda de outra dimensão não física, porque se fala muito, mundo espiritual. Mundo espiritual, o nosso também é. O Uhum. nosso mundo espiritual 3D, primeira zona umbralina iluminada, é o mundo espiritual, porque existem espíritos encarnados. Ponto, porra. Né? O mundo espiritual, não. São dimensões diferentes. A nossa é uma dimensão espiritual. Se você sair dessa dimensão e encontrar uma dimensão onde não existam espíritos encarnados, então você vai ter uma zona material. E ainda assim, talvez só não tenha um universo espiritual manifesto na dimensão ou na frequência que nós estivermos observando. Por exemplo, vamos sair daqui e vamos para Marte. Não existe vida em Marte, teoricamente, pelo que se sabe. Em 3D não existe. Mas a vida do mundo marciano está em 4D, 5D, 6D, 7D com espíritos encarnados. Porque na frequência da terceira dimensão, este mundo não tem espíritos encarnados. Então muda um pouquinho a forma de raciocínio. O que o culto faz? Traciona a energia de universos frequenciais, ditos então espirituais, de outras dimensões para a dimensão onde o culto está sendo realizado. E aí eu posso ir um pouquinho mais longe e soltar minha imaginação e pensar assim, nós fazemos a mesma coisa de mundos que não são espirituais. Toda pessoa que faz cristaloterapia usa de um ritual específico para tracionar a energia de uma dimensão onde não existem espíritos, mas existem elementais, energias elementais magísticas. Quando eu faço fogo, a mesma coisa, eu traciono a energia de uma dimensão onde o fogo é vivo. Então, o culto fundamenta-se em tracionar a energia de um outro ambiente para esse ambiente. Existem fundamentos de culto para isso. Vamos exemplificar o fogo. As orações, a forma de trazer a energia do fogo é um fundamento. Mas a lenha utilizada é costume, conforme as árvores que estão disponíveis. Por exemplo, eu sei que se eu vou servir Xangô, Xangô tem predileções alimentares conforme a necessidade frequencial do ambiente. Mas se eu for lá para a África subsaariana, eu não tenho água. Então as comidas basicamente são torradas ou tostadas, porque não existia água na África subsaariana pré-colombiana, né? A pré-colonização, aliás, me perdoe, não pré-colombiana. Pré-colonização. Não tinha água, por um motivo muito simples, né? Não tem água. Então, os alimentos vão ser torrados. Hoje, se eu tenho no Brasil água disponível, eu consigo, em vez de torrar um grão, preparar ele de outra forma, eu mudo o costume de preparar isso, mas a ritualística da entrega da oferenda permanece sendo um fundamento. Então, eu tenho que sempre analisar aquilo que vem da origem, sendo fundamentação para tracionar a energia de um outro universo para cá e disponibilizá-la ao adepto do culto, e as adaptações que são feitas conforme estado, país, linguagem e cultura, e que são capazes de promover o mesmo efeito fundamentado, mas mudando elementos ou mudando meio que performances no caminho. Essa é a diferença. Costume é aquilo que eu costume fazer conforme a minha cultura, o meu lugar e o tempo em que eu vivo. Fundamento é aquilo que não muda conforme o tempo, o espaço ou o lugar onde eu estou prestando culto. E que mantém a funcionalidade do culto, que é tracionar a energia do mundo espiritual para esse nosso universo e possibilitar, através disso, evolução espiritual, amadurecimento emocional, em algumas vezes, e muitas delas, equalização física para o melhor bem viver. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas condenarem a Umbanda porque a Umbanda se mesclou no caminho, né? Eu sempre falo, tento pelo menos falar a mesma coisa. Quando eu fui estudar Umbanda, depois de ter passado por N lugares,
Depois só quero prestar atenção nessa pergunta do campo de cura aqui, que é do Renan, que eu gostaria de falar sobre isso. Tem umas coisas do multiverso, mas depois eu volto. Retornando, né? Quando eu fui, depois de N experiências, eu fui estudar Umbanda lá na casa do Zé Fernandino de Moraes. E lá eles diziam que os costumes ou as formas como, né, são adaptadas ou inseridas coisas também fazem parte da Umbanda, né? Então você pega, por exemplo, assim, um espírito de um caboclo, sei lá, algum rompimato, que é teoricamente o entrecruzamento entre a força de Ogum e a força de Oxóssi, aonde um espírito usa essas duas frequências para se manifestar no mundo. E aí, lá na tenda Nossa Senhora de alguma coisa, para não usar um nome que possa existir já. Esse Ogum rompimato se veste de cavaleiro romano com uma capa verde. E aí, lá na Santo, não sei o que, não sei da onde, no outro lado do país, ele se veste de índio. Costumes. Conforme aquele espírito ou os espíritos equivalentes estão manifestando alguma coisa. O que é fundamento da Umbanda? Caridade. O passe consolador, as palavras, o descarregar, o desvencilhar, a doutrinação dos espíritos rebeldes ou em erraticidade. Esse é o fundamento da Umbanda. Se esse caboclo se veste como guerreiro romano ou como índio, é um costume daquela casa, que tem a ver com a teatralização, até então necessária tanto para que aqueles espíritos encarnados tenham firmado o seu culto, quanto para os espíritos que estão em evolução possam associar-se à mediunidade das pessoas que depende ou não dos elementos. Ponto. Isso é costume. Eu tenho que prestar atenção na fundamentação. Tá cheio de gente dizendo que não precisa fazer nada disso e que não tem um pingo de fundamento com relação à evolução dos seres humanos. Assim como tá cheio de gente vestindo capa, cocar, espada no seu caboclo e fazendo um trabalho muito melhor do que quem fica pregando moral de cueca. Então eu tenho que prestar atenção na ordem, né? Do fundamento para que aquilo serve. Umbanda serve para isso. Caboclo de Ogum, aonde Xangô, Ogum e Oxóssi, né? O caboclo Ogum da Mata, ou Rompe-Mato, enfim. Onde Ogum e Oxóssi se entrecruzam. Qual é a fundamentação dessa força? Ela faz isso. Então, incorpora um espírito que tem a capacidade de manipular isso. Mas ele se costuma ou acostumou-se a. Beleza, tá tudo bem. É a fundamentação que deriva a energia para a evolução do ser, para a manutenção da vida ou para melhoria espiritual e emocional. O que está acostumado a fazer, se não se perde fundamento, ótimo. Ninguém precisa se intrometer nisso. Agora, questionado qual o fundamento da Umbanda? O fundamento da Umbanda é tal. Qual é o fundamento do Candomblé? O fundamento do Candomblé é tal. Qual é o fundamento de tal nação? O fundamento é tal. Aí tu tem que saber do que tu está falando, saber se realmente isso tem funcionalidade e saber diferenciar aquilo que promove a evolução ou floreia o comportamento para que a evolução não aconteça. Sabendo a diferença disso, a gente sabe o que é costume e o que é fundamento. Maravilhoso.